A UCOB entendeu que todo membro precisa desenvolver na vida 5 marcas para ser um discípulo fiel de Cristo Jesus. E então essas 5 marcas, elas precisam estar presentes na vida de todos os membros na nossa união no Centro-Oeste do Brasil. A primeira delas, entendemos ser assim a especial de todas as outras, porque ela vai ser a base para que as outras aconteçam, é sobre o tema do Espírito Santo, ou seja, cada membro buscando diariamente o Espírito Santo. Para isso, nós precisamos responder, então, algumas perguntas sobre o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo ou quem é o Espírito Santo? Devido à ideia de que algumas pessoas imaginam que o Espírito Santo é uma energia, uma força ativa, seria ele uma pessoa. Então, quando nós vamos para a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia, ela traz essa verdade sobre a pessoa do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. E hoje nós queremos então conversar um pouquinho sobre quem é o Espírito Santo. Veja bem, só no Antigo Testamento nós temos 123 menções sobre o Espírito Santo. Então, quando estudamos cada uma dessas passagens, nós entendemos que a teologia do Antigo Testamento, ela nos deixa abertos para receber o Espírito Santo como uma pessoa. Então, nós vamos da criação. Ali na criação estava Deus o Pai, Jesus, e a Bíblia é clara em dizer que o Espírito pairava sobre a face do abismo. Então nós temos ali a pessoa do Espírito Santo na criação. Agora eu não posso de repente ali em Gênesis entender que era uma pessoa. Então nós vamos caminhando para alguns textos da Bíblia entendendo a pessoa do Espírito Santo e a divindade do Espírito Santo. Quando, por exemplo, abrimos a Bíblia em Isaías capítulo 6, ali Isaías está tendo uma visão no templo, ele fala, eu vi o Senhor. É interessante que João, quando escreve sobre Jesus em João capítulo 12, ele está dizendo que quem estava lá conversando, inclusive dá um comando para Isaías, dá uma missão para Isaías, ele disse que era Jesus. Só que o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 28, vai dizer que quem estava lá conversando com Isaías e comissiona Isaías era o Espírito Santo. Aí eu pergunto, quem que estava lá com Isaías? Eles estão conversando e aí quem há de ir por nós? Assim como em Gênesis está, façamos, estão conversando. E agora Isaías entra na conversa e diz, mande a mim. Então ali estava o Senhor, podemos entender que o Senhor ali é Deus. Ali estava Jesus e o Espírito Santo. Mas quando vamos para a Bíblia, no Novo Testamento agora, vamos lá em Atos, no capítulo 5, por exemplo. O apóstolo Pedro, quando encontra-se com Ananias e Safira, ele diz para Ananias, que devolveu menos ali a oferta que havia prometido. Ananias, por que encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Veja que no final do verso 4 ele diz agora, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ali está claro que o Espírito Santo é Deus. Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo ele tem mente. Veja que ficou claro para nós agora, aquele, verso 27, que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Então, a personalidade é uma pessoa porque ele tem mente. Efésios capítulo 4, verso 30 diz, não entristeçais o Espírito Santo. Só uma pessoa pode ser entristecida. Aqui diz que ele tem mente. Só que para concluir, o apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, verso 17 diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. No final do verso 18, ele diz, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito o Senhor. Então a Bíblia está afirmando e nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa e que o Espírito Santo é Deus. Então você pode se relacionar com Deus, o Espírito Santo. Como ser batizado pelo Espírito Santo? Como então ser cheio do Espírito Santo? Isso é muito importante para nós, porque agora que eu entendo cada membro dessa igreja buscando o Espírito Santo, o que vai fazer? O que ele vai viver? Qual vai ser a experiência de vida? Ele vai ser cheio do Espírito Santo. Paulo, ele recomenda de maneira veemente essa experiência em Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui é um verbo interessante no grego, e a conjunção dele, pleronste, está no presente, é para agora, está no plural, é para todos.
está na voz passiva, você se permite, ou você permite que Deus lhe encha, e está no modo imperativo, é uma ordem de Deus. Isso é interessante, né? Então Deus quer que cada crente seja cheio do Espírito Santo. E então como isso acontece? Atos capítulo 1, Jesus recomenda aos discípulos que eles ficassem em Jerusalém até que recebesse a promessa. Vocês serão batizados, não muito depois desses dias, pelo Espírito Santo, serão minhas testemunhas. O que eles ficaram fazendo naqueles 10 dias ali, após a ascensão de Cristo, que havia completado 40 dias da sua ressurreição, até completar os 10 dias seguintes, que daria então aos 50 dias da sua ressurreição, comemoraria a festa do Pentecostes. 10 dias, eles ficaram fazendo o quê? 4 coisas. 4 coisas você precisa fazer. Confessar seus pecados, se humilhar, se arrepender e orar de maneira fervorosa. Quando os discípulos, em Lucas, no capítulo 11, fazem um pedido para Jesus, ensina-nos a orar. Jesus os ensinou a orar para serem cheios do Espírito Santo. Ele conta ali a história de um amigo que vai buscar os 3 pães na casa do outro amigo à meia-noite, porque um amigo chegou de viagem, ele não tinha nada para oferecer. E aí então Jesus agora está narrando essa história e fala, olha, ele vai dar por causa de ser seu amigo ou por causa da importunação. Então ele está ensinando que eu devo orar pedindo o Espírito Santo de maneira fervorosa, persistente, porque ele logo diz lá no verso 13, ora, se vós que sois maus saber dar boas dádivas, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem, então só recebe o Espírito Santo quem clama por ele. Então Randy Marx diz assim, ó, necessidade produz desejo e desejo produz intensidade. Eu tenho que orar pelo Espírito Santo todos os dias com fervor para levar o pão da vida para os meus amigos, como essa história em Lucas capítulo 11 representa. Eu clamo pelo Espírito Santo para levar Jesus para os amigos que chegam até mim. Como faço isso? Orando de maneira fervorosa todos os dias, dizendo para Deus, Senhor, enche-me do seu Santo Espírito, porque eu quero testemunhar de Jesus. Não tem outra forma, a não ser através da oração fervorosa e do uso dos dons que o Espírito Santo já lhe deu. Quanto mais você usa, mais cheio você fica. Quanto mais você ora, mais cheio você fica, mais testemunha de Jesus. E vai ter uma vida muito mais frutífera para o reino de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. O que é e o que não é uma pessoa cheia do Espírito Santo? O que é e o que não é uma manifestação do Espírito Santo? A Bíblia traz essa resposta. E é interessante que já começa mostrando para nós quando é que nós temos o Espírito Santo. Quando é que na vida da pessoa o Espírito Santo já se faz presente. Então, em Efésios capítulo 1, verso 13, o apóstolo Paulo diz assim, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Veja, uma pessoa não tem o Espírito Santo quando ela precisa manifestar aquele dom de línguas, que alguns acham ser a língua dos anjos. A Bíblia afirma que uma pessoa tem o Espírito Santo quando ela crê no Evangelho, que já é uma obra do Espírito Santo pelo convencimento. Atos capítulo 19, verso 5, o apóstolo Paulo chega ali com alguns discípulos em Efésios e pergunta para eles, vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Então a ligação da pessoa com o Espírito Santo é na crença no Evangelho. Agora, como é que está evidente, então, a pessoa do Espírito Santo na vida desse cristão? Gálatas, capítulo 5, talvez seja o texto mais próprio para respondermos essa pergunta, porque aqui diz no verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então a Bíblia está dizendo que o que é a manifestação do Espírito Santo na vida do crente é o caráter dele se desenvolvendo à semelhança do caráter de Cristo e ele agora vivendo uma vida conectada com a missão, porque o Espírito Santo inclusive dá o dom para que essa pessoa trabalhe para Jesus, ganhe pessoas para Jesus, compartilhe o Evangelho. Agora, ai pastor, mas e o dom de línguas? A Bíblia fala desse dom de línguas de fato e mostra em Atos capítulo 2 que ali eles receberam o Espírito Santo sim,
num contexto de evangelismo e era um idioma das pessoas que estavam reunidas ali. Então não é talvez aquilo que você pensa sobre o dom de línguas. A manifestação do Espírito Santo é uma vida cheia do caráter de Cristo, ligada com o testemunho. Por isso, Atos 1, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Aí está confirmado que o Espírito Santo está na vida de uma pessoa.